Olá pessoal, sou o professor Romero Neto e vamos aprender matemática. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver sobre triângulos congruentes, né? Triângulos que têm a mesma medida. Bom, então a definição é: dois triângulos são chamados de congruentes. Aqui, pessoal, quando os lados e os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, esse congruente aqui, ó, quer dizer mesma medida, tá? Tem a mesma medida, ok? Então, se eu tenho dois triângulos que têm os três lados com a mesma medida e os três ângulos com a mesma medida, eu tenho dois triângulos congruentes. Aqui a gente poderia dizer, para ficar mais fácil a gente lembrar, seriam triângulos iguais, tá? Não é bem esse termo, tá? O termo é congruente, mas para a gente entender e ficar mais fácil aí memorizar, ok? Bom, então, da definição a gente sabe que para que dois triângulos sejam iguais, eles congruentes, eles têm que ter cada lado correspondente e com a mesma medida e cada ângulo correspondente com a mesma medida. Ok. Bom, então eu precisaria dessas seis condições, eu preciso dessas seis condições satisfeitas para que os dois triângulos sejam congruentes. Mas há casos, e aí os matemáticos perceberam que tem alguns casos, eu não preciso verificar as seis condições. Verificando algumas condições, eu consigo saber se dois triângulos são congruentes ou não. Claro, pessoal, que aqui eu não vou passar a prova por que é válido esses casos, que a gente chama casos de congruência, tá? Então aqui eu só vou citar para que o vídeo não fique longo. O primeiro caso é o seguinte: se eu tenho dois triângulos com os lados correspondentes iguais, esses dois triângulos são congruentes, sem precisar verificar a medida dos ângulos. Então vamos lá. Se eu tenho dois triângulos e cada lado desse triângulo tem a mesma, cada lado de cada triângulo tem a mesma medida, esses triângulos são congruentes. Eu não preciso verificar os três ângulos. Automaticamente os três ângulos vão ser iguais, ok? Nos dois triângulos, ok? Então basta que eu tenha os lados iguais, eu vou ter dois triângulos congruentes. O caso de ângulo, lado, ângulo. O que é isso? Eu vou ter um ângulo, um lado e outro ângulo, e um lado entre esses dois ângulos. Eu tendo isso, eu tenho então que os dois triângulos são congruentes, sem precisar verificar as outras três características. Seriam os dois lados e outro ângulo, tá? Então, o caso ala. Ângulo, lado, ângulo. Então, eu vou ter um ângulo, outro ângulo e o lado entre eles. Claro que no outro triângulo tem que estar a mesma coisa. Ó, tem aqui um ângulo de 65, um ângulo de 65. Um ângulo de 35, um ângulo de 35. E o lado entre eles também com a mesma medida 5. Ok? Então, esses triângulos são congruentes. E agora o caso do lado, ângulo, lado. Então, agora eu vou ter... Antes eu tinha... dois ângulos e um lado. Agora é o contrário, eu vou ter dois lados e um ângulo. Então, dois lados e o ângulo entre esses dois lados, né, formado por esses dois lados, tem que ser iguais. Então, esse ângulo é igual a 65, esse lado é igual a 65 igual a esse, e esse 3 igual a esse. Repare, pessoal, que não precisa estar... os dois triângulos não precisam estar desenhados da mesma posição, tá? Isso é interessante. Ó. Aqui, o lado que mede 5 está à direita e aqui no segundo triângulo ele está à esquerda. Isso é importante também, tá, pessoal? Não precisa estar desenhando na mesma posição. Você tem que buscar identificar. E geralmente nos exercícios não vem na mesma posição. E aí você tem que buscar identificar qual é o lado correspondente ao lado, claro? E isso vai ser auxiliado também através dos ângulos, tá? E o último caso, que é o lado ângulo oposto. Então, eu vou ter um lado, um ângulo adjacente a esse lado. O que é adjacente? Está do lado, tá? Aqui a gente pode dizer vizinho. E vou ter um ângulo oposto a esse lado, tá? Então, o ângulo oposto a esse lado dado. Então, eu tenho aqui, ó, ângulo, o que é oposto? De frente. Ó, eu tenho um ângulo 35 de frente para o lado. Eu tenho um ângulo 35 de frente para o lado, oposto ao lado.
e o ângulo adjacente medido 25, o ângulo adjacente medido 25. Então, esses dois triângulos são congruentes, ok? Bom, agora nós vamos para os exercícios. Esses exercícios, geralmente, essa parte de triângulos congruentes geralmente é usada para ou descobrir o lado, o ângulo de um triângulo, ou para trabalhar algumas demonstrações, tá? Aqui eu demonstrando que dois triângulos são iguais, então eu consigo demonstrar, concluir alguma coisa disso em determinada situação, tá? Bom, vamos para esse primeiro exercício. Ele está perguntando se os triângulos são congruentes. Bom, eu tenho aqueles 4 casos. Os 3 lados iguais, o ala, lado, ângulo, lado, o lau, que é lado, ângulo, lado, e lao, que é lado, ângulo, ângulo oposto. Então eu tenho esses 4 casos para eu dizer se dois triângulos são iguais ou não, congruentes. Bom, então eu vou ter que usar um desses casos aqui. A gente não tem os 3 lados, então descarta o LLL, tá? Eu tenho um ângulo aqui. Nesse outro triângulo ABC eu não tenho um ângulo, mas aí eu tenho que lembrar da matemática lá do início, lá de geometria, que diz o seguinte: quando eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Isso significa que esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse ângulo aqui, desse ângulo oposto pelo vértice 25. Então, reforçando, ângulos opostos pelos vértices têm o mesmo valor. Tem prova disso, tá? Mas não vou passar aqui. Mas precisa memorizar isso. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, têm a mesma medida, tá? Então, 25 aqui. Bom, agora vamos pensar o seguinte: eu tenho um lado aqui medindo 6, tem um lado aqui medindo 6. Tem um lado aqui medindo 5, tem um lado medindo 5. E os ângulos entre eles são iguais a 25. Então, esse é o caso. Esses triângulos são congruentes? Sim. Ele não pediu, mas se ele tivesse pedido o caso, seria pelo caso lado, ângulo, lado. Ou seja, eu tenho dois lados e o ângulo formado por esses dois lados são iguais. Então, sim, esses triângulos são congruentes. Bom, se eles são congruentes, os 3 lados são iguais. Aí é a letra B. Qual o valor de DE? Bom, DE eu vou chamar de X. Qual que é o valor de X? Aí eu tenho que pensar o seguinte, ó. Eu tenho um ângulo aqui marcado 25, tá? E o que eu quero aqui, o lado que eu quero descobrir, está o outro lado aí que não é nem o 6 nem o 5. Então, é esse lado aqui, 4. Então, X é igual a 4. Por quê? Ó? Vocês pensarem, o lado AC é igual ao lado CE, congruente, né? O lado BC é congruente ao lado CD. E vai sobrar quem, então? O lado AB é congruente ao lado DE, tá? Ou seja, são os lados que a gente chama de lados correspondentes. Esse 4 está oposto ao 25. Então, no outro triângulo também tem que ser oposto ao 25. Esse lado correspondente aqui. Por isso que é a mesma medida. Ok, pessoal? Exercício 2. Na figura, os triângulos ABC e ABD são congruentes. Calcule o valor de x e y. Pessoal, algumas questões ele não vai dizer se é congruente. Você vai ter que chegar a essa conclusão como a gente fez no exercício 1. Tá? E aí a gente tem que ver o caso que se encaixa. Aqui ele já está dizendo que são congruentes. Então eu não preciso me preocupar. Mas lembre-se, pessoal, se ele não disser, você tem que, primeiro, perceber se eles são congruentes e depois os lados correspondentes. Aqui, por exemplo, como que a gente faria isso? Repare que esse lado aqui, ó, tá simbolizado com 2 tracinhos, com 2 tracinhos. Quer dizer que esses dois lados são iguais. Aqui um tracinho, quer dizer que esses dois lados são iguais. Então, escrevendo aqui em linguagem matemática, ele quer dizer o seguinte: o lado AD é congruente ao lado AC e o lado BD é congruente ao lado BC. Ok. Então, eu vou ter esse lado aqui, tá? Deixa eu até fazer com outra cor. Então, eu vou ter esse lado que tem a mesma medida que esse. Agora, repara aqui, esses dois triângulos têm um lado em comum. Eu vou até fazer de outra cor aqui. Ele tem um lado comum aqui, ó. Esse lado aqui é comum. O lado AB é igual nos dois triângulos. Então, eu posso tranquilamente escrever que AB é congruente a si mesmo. Isso é óbvio, né? Trivial. AB é congruente a B, tá?
Então, esse lado AB. Então, eu vou ter aqui o lado AB congruente a ele mesmo, tá? Porque o lado AB pertence aos dois triângulos, e o lado BD congruente ao lado BC. Então, eu vou ter aqui lado, ângulo, lado. Então, pelo caso, LAU. Lado, ângulo, lado. Tá? Lado, os dois lados formando o mesmo ângulo. Então, esses dois triângulos são congruentes. Mas, pessoal, aí também a gente poderia fazer pelo caso LLL, porque os três lados são iguais, tá? Bom, não importa o caso, desde que você consiga chegar à conclusão que eles são congruentes. Mas nesse exercício já estava dizendo, então eu não precisaria fazer isso. Estou fazendo aqui mais para fins didáticos, ok? Bom, então eu já tenho aqui os pares de lados correspondentes, tá? Agora aqui é o valor de x e y. Vamos começar aqui pelo y. O y é BD igual a BC. Portanto, o y, vou até fazer aqui de outra cor, o y vai ser igual a exatamente 6. Igual a 6. E o outro lado, que é o x, vai ser o quê? 3x mais 1 é igual a quê? Então, o lado AD é congruente ao lado AC. Então, vai ser igual a 10. Então, 3x vai ser igual a 10 menos 1. X vai ser 10 menos 1, 9. 9 dividido por 3, isso é 3. Então, está aí os valores de x e y. X vale 3 e y vale 6. Ok, pessoal? Exercício 3. Na figura, os triângulos ABC e CDE são congruentes. Então, de novo, ele está dizendo que é congruente, então a gente não precisa provar. Se tivesse que provar, seria o caso do, novamente, lado, ângulo, lado. Porque esse lado ED é congruente ao lado BA, o lado CD é congruente ao lado BC. Por que eu sei isso? Por causa dos dois tracinhos marcando, e tem um ângulo entre eles comum aqui com um tracinho, então dizendo que o ângulo D é igual ao ângulo B. Ok, pessoal? Mas ele já disse que é congruente, então não precisa. A gente só precisa achar os lados correspondentes. Então, esse lado AB aqui, ó, o lado AB é congruente a quem? Repare que ele vai pegar, ele tem um tracinho. Aonde tem outro tracinho? É D. Então, são congruentes. Então, eu posso escrever que 3y mais 1, isso é igual ao quê? A 16. 3y vai ser igual a 16 menos 1. Y vai ser 16 menos 1, 15. 15 dividido por 3 dá 5. Pronto. Então, essa é a medida de y. Qual vai ser a medida de x? Bom, a medida de x é o seguinte. BC é congruente a quem? A CD. Então, eu vou ter 2x. Opa, deixa eu apagar aqui. Eu vou ter 2x mais 1. Isso é igual a 13. Então, 2x igual a 13 menos 1. X vai ser igual a 13 menos 1 é 12. 12 dividido por 2, isso dá 6. Então, eu tenho aí que os valores de x é 6 e de y é 5. Ok, pessoal? Então, são tipo de exercícios tranquilos, tá? O que você tem que ter atenção ali, se ele não disser que é congruente, tem que pensar numa maneira, num dos 4 casos, para provar a congruência do triângulo, e depois, provar da congruência, só ver os lados correspondentes e resolver as equações. Ok, pessoal? Então, pessoal, para a aula de hoje é só isso, tá? Essa parte aí de triângulos congruentes, tá? Como eu disse antes, ajuda alguns exercícios para descobrir o lado, ângulo de triângulo, e também para ajudar a provar alguns teoremas. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, aí deixa o seu like, compartilha aí nas suas redes sociais, deixa aí os comentários, sugestões, dúvidas e críticas também, tá? Deixa aí nos comentários. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.